Meus queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Para mim é um motivo de alegria estar com vocês, compartilhando mais um momento da palavra do Senhor. Eu sei que Deus tem coisas grandes a fazer em cada vida e, como diz o pastor, menos um dia de pandemia, E mais um dia para a glória do Senhor. E você tem motivo de sobra para adorar a esse Deus. Palavra que o Senhor trouxe ao meu coração. Queria que você abrisse a sua Bíblia aí ou seu celular, acessasse aí nessa noite, livro de Ruth, capítulo de número 1, do verso de número 1 ao verso de número 6. Ruth, capítulo de número 1, verso de número 1 ao verso de número 6. O Senhor falava ao meu coração essa semana, em uma das noites que eu estava a dormir. O Senhor falava comigo que crises vêm e vão, e a gente precisa aprender a como nos comportar em meio a isso, Talvez no meio disso você tomou muitas decisões, você ouviu muito tipo de conselho, mas o Senhor nessa noite, Ele quer falar algo ao teu coração. E eu postei até uma frase logo mais cedo dizendo assim que decisões decidem destinos. Quando a gente decide coisas em meio a circunstâncias temporárias, às vezes as consequências serão eternas, serão permanentes. Então o Senhor falava ao teu coração e ao meu coração, vai falar nesta noite, dizendo a você, não tome decisões baseadas em circunstâncias temporárias. Ruth, capítulo de número 1, diz a palavra do Senhor assim: E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, o nome de sua mulher Noemi, e o nome de seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, era o nome de uma órfã, o nome de outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, e ficaram assim essa mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Até aí. Queridos, essa palavra encheu o meu coração por esses dias e a gente conhece a história. A história diz que no tempo onde os juízes reinavam, o povo, depois da morte de Josué, começou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, faziam aquilo que queriam aos seus olhos. E não tinha lei, não tinha sacerdote, não tinha liderança estabelecida. E por conta disso, Deus, para resgatar o seu povo, permite que na terra de Belém de Judá haja uma fome, que seria temporária, mas um momento de fome. Deus sempre sabe e age por propósitos e sabe como nos trazer de volta para a sua presença. E a Bíblia diz que não chove, por aquele tempo na terra não chove, e Belém de Judá era uma terra que dava muito pão. Só que em especial naquela época eles começaram a ter escassez. E havia uma família muito bem requisitada naquela terra, uma família bem, como eu posso dizer, uma família influente naquele lugar, que era a família de Elimeleque e Noemi. Só que a crise, quando vem, ela não escolhe endereço. É como essa que a gente passou e que está passando. É como se viesse e afetasse todos os setores, e afetou também a família de Noemi e Elimeleque. Só que em meio à crise, a Bíblia vai dizer que eles tomam uma decisão precipitada. Eu não sei aquilo que motivou, porque o escritor não vai dizer o que foi que levou eles saírem de Belém para as terras de Moabe. Eu não sei se algo aumentou, eu não sei se houveram circunstâncias por cima ou por detrás daquilo que estava aparente, mas a Bíblia vai dizer que eles decidem, talvez por um momento de emocionalismo, talvez por um momento de fraqueza de fé, eles decidem partir para uma terra de um Deus desconhecido. É claro que nessa terra tinha falta de pão, é claro que em Belém de Judá parecia que o cenário ia demorar a mudar, mas a Bíblia diz que eles partem e a gente vai começar a aprender. O primeiro conselho que eu quero te dar nessa noite, que a bênção não está em um lugar, a bênção é uma pessoa. Quando Deus olha para a vida de Abraão, ele diz: "Se tu uma bênção".
A bênção não estava restrita a um lugar. Deus, quando quer, Ele faz em meio à crise. Quantos de vocês aí, e eu sou prova viva dos testemunhos que nós temos para contar em meio a essa crise. Deus achou o nosso endereço em meio à crise. Deus encontrou a tua casa, Deus encontrou a tua família, Deus encontrou as suas causas de oração. E em meio à crise, quantos irmãos podem dizer: glória a Deus, eu tenho testemunhos maravilhosos para contar? Só que Noemi e Elimeleque não pensaram, talvez o desespero tomou conta do coração deles, e o Senhor me fazia lembrar, talvez quantas pessoas pensaram em sair de Itabuna e morar em outra cidade, porque viram os casos oscilantes. Quem sabe quantas pessoas pensaram assim: se eu tivesse uma casa em outro lugar, eu iria embora, porque o medo está iminente, parece que não há cura na cidade. Só que o Senhor trazia ao meu coração que às vezes decisões temporárias trazem consequências duradouras. E não era da parte de Deus, não era a vontade de Deus que aquela família saísse daquela terra. O Senhor dizia para o meu coração: Moabe nunca será Belém, ainda que tenha pão por um momento. Às vezes, queridos, no meio da caminhada, por uma circunstância, por um momento de dificuldade, a gente quer transferir o lugar. A gente diz: Deus, aqui não tá bom e eu vou correr para outro lugar. E tem pessoas que estão até hoje sofrendo por conta de decisões que tomaram no ímpeto da emoção. Talvez uma queda desnecessária, talvez um conflito que poderia ter sido evitado e não foi. E o Senhor me fazia lembrar algumas coisas, e é interessante que Elimeleque, ele perde a sua vida tentando salvar a sua vida. Ele perde os seus filhos tentando proteger os seus filhos. E o Senhor por esses dias falava muito ao meu coração que a nossa geração ela tem sido muito poupada. São pais que poupam seus filhos de sofrimento, são pessoas que são poupadas durante a caminhada, porque elas não podem sofrer, porque até o evangelho que muitos têm pregado por aí afora é: venha para Jesus e pare de sofrer. E isso vai crescendo uma geração fraca. No momento de pandemia, como chegou, pegou muita gente de calça curta. E aí parece que tem muita gente desesperada demais, sem saber o que fazer. A palavra que Deus tem para o teu coração hoje é: aquieta a tua alma dentro de Belém de Judá. Aquieta o teu coração, não mude de endereço. Sabe, queridos, a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração é que não vai ser necessário a gente mudar de casa, como a música de Samuel Mariano, de cidade, nem de rua, nem tampouco do país. Deus, quando quer enviar a sua bênção, Ele conhece o teu endereço. Será que você poderia digitar hoje aí: Deus sabe o meu endereço? Será que você pode dizer isso para você? Deus sabe onde eu moro. Talvez a sua casa seja de difícil acesso, que nem o correio chega lá. Quero te dizer que o meu Jesus e o teu Jesus sabem onde você mora. E a palavra era para permanecer. Quem sabe se eles suportassem um tempo mais, a crise passaria logo, porque eles eram fiéis ao Senhor. Mas eles se desesperam, e por conta do desespero eles partem para uma terra longe. 96 quilômetros, a história vai dizer, quase 10 anos sofrendo numa terra de prostituição, numa terra onde não serviam ao Senhor, e o povo de Belém permanecia na cidade. Eu fiquei me perguntando: o que passou com as pessoas que permaneceram dentro de Belém? A Bíblia não conta em nenhum momento que as pessoas que ficaram em Belém morreram. Só conta dizendo assim que as pessoas que ficaram em Belém passaram necessidade, tiveram fome, mas não disse em nenhum momento que alguém morreu. Mas morre quem sai para ir para Moabe. Infelizmente, durante a pandemia, muitas pessoas deixaram a casa do pão e correram para Moabe. Aproveitaram da crise e deixaram um lugar sagrado, local onde tem alimento, para correr para um local temporário, um local de satisfação passageira. E eu quero dizer para você, queridos, hoje o Senhor sempre sabe a hora certa de acabar com crises e enviar providência. Da mesma maneira como o endereço chega da crise em nossas casas, o Senhor também sabe a hora certa de chegar com a sua providência. Aleluia. E eu acho interessante porque a crise era externa, não era dentro. Elimeleque provoca uma crise interna sem necessidade. Quantas pessoas no meio da pandemia acarretaram mais problemas diante do Covid? Com quantas pessoas você discutiu por conta de política, por conta de economia, por conta até mesmo de sistemas religiosos? Abre ou não abre, fecha ou não fecha a igreja?
Tem toque de recolher e não tem. Às vezes nós acarretamos crises internas. O Senhor falava ao meu coração, às vezes, queridos, tudo que Deus quer é que a gente enxergue a situação lá fora, mas não deixe abalar internamente. A situação de fome era externa, mas Elimeleque consegue trazer para dentro da sua casa a morte. E Provérbios vai dizer que há caminhos que para o homem parecem ser direitos, mas o fim dele é morte. Tem gente que diz assim, agora vai dar tudo certo, mas não tem uma direção de Deus. E eu preciso lançar essa palavra ao teu coração. Não decida por emoções. Não decida quando você estiver desesperado. Não decida quando você estiver chateado. Não decida quando você estiver com raiva. Porque crises vêm e vão embora. A Bíblia diz que veio sobre a terra a crise, mas ela tinha um tempo determinado para ir embora. E é interessante que mesmo tendo fome fora, Elimeleque, Noemi, Malom e Quilion tinham um ao outro. Graças a Deus que nós não estamos passando a crise sozinhos. Aleluia. Nós temos amigos, nós temos irmãos, você tem a sua família, você tem a sua casa. E talvez alguém está olhando e dizendo assim, mas eu já perdi, missionário, um ente querido, mas no meio da crise o Covid levou um pedaço de mim, alguém que eu amava. Eu quero te dizer hoje, queridos, o Senhor, que é pai de órfão, é juiz de viúvas, esse Deus que conhece a tua estrutura e as suas necessidades, Ele é capaz de suprir qualquer tipo de crise que está interna em você, que foi causado por aquilo que estava circunstancial. O que o Senhor falava ao meu coração é que quando Noemi está lá há 10 anos, ela perde o marido e perde os seus 2 filhos. Antes dos filhos se perderem, serem mortos, eles contraem esposos naquela terra. E agora Noemi está ali com 2 noras, sem saber o que fazer. Mas de repente, a Bíblia diz assim, verso 6: então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. O Senhor fazia uma pergunta ao meu coração: quem eu queria ser na história? A pessoa que dá a notícia de dentro da cidade por ter superado, ou alguém que corre para longe e vai ter que escutar o que Deus tem feito? Eu quero profetizar que por esses dias muita gente vai voltar das terras de Moabe e vai entrar na nossa Belém. E quando entrar dentro da cidade não vai nos ver cabisbaixo, murmurando, nem dizendo Deus nunca passou por aqui. Mas eu quero profetizar que nas terras de Moabe alguém vai receber a notícia dizendo: visitou o Senhor a nossa terra dando pão, visitou o Senhor a minha casa trazendo suprimento, visitou o Senhor por esses dias de Covid, 1 mês, 2, 3, 4, visitou o Senhor a terra dando pão. E aí é interessante porque Noemi, quando escuta, quer voltar. E quando ela quer voltar, aí o Senhor falava algo ao meu coração: todo retorno é difícil. Dizer muitas vezes que você errou não é fácil. Concordar que muitas vezes você fraquejou na fé não é fácil. Não é todas as pessoas que têm a consciência de olhar e dizer assim: eu não tinha estrutura para passar por isso. E o Senhor dizia ao meu coração: as crises são grandes reveladores de quem nós somos, daquilo que nós temos e daquilo que nós não temos ainda. Um dia Pedro chega para Jesus e diz assim: Senhor, eu estou pronto para ir contigo à prisão e até a morte. E Jesus, conhecendo a estrutura de Pedro, olha para ele e diz: não, Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Você pensa que você é forte, você pensa que você tinha estrutura, você pensa que você tinha condição emocional, você pensa que tinha fé suficiente. E eu quero que você se analise quais foram as suas atitudes de março para cá. Quais foram as suas decisões de março para cá? Com quem você se chateou? Com quem você se entristeceu? Pelo que você brigou durante esse tempo de pandemia? Quais foram as noites de desespero e as noites que você pensava assim: ah, quem sabe muitas vezes, irmãos, quando nós estamos fora da situação, nós dizemos assim: ah, se eu estivesse no lugar de fulano eu ia tirar isso aí de letra. Só que quando muitas vezes é a nossa vez de passar, é como se Deus mostrasse pra gente assim: você não estava tão pronto quando pensava. Você não estava tão fervoroso como imaginava.
E aí a crise veio revelar muitas coisas. E principalmente Deus falando com você, para você mesmo, quem é você. Quando Noemi volta, ela transfere para Deus a culpa. Ela chega na cidade, a cidade faz festa. Eu imagino, talvez se fôssemos nós, a gente ia dizer assim: ah, agora que as vacas voltaram a estar gordas, você volta, Noemi. E olha que tá todo mundo vivo aqui dentro da cidade. Agora que tá tudo bem, agora você voltou para o lugar, para a terra do pão, Noemi. E aí quando ela retorna, a primeira coisa que ela faz, ela transfere para Deus a culpa. Talvez muitas pessoas durante tantas decisões em suas vidas culparam tantas pessoas. Poucos são aqueles que têm a coragem de olhar para dentro de si e dizer assim: o erro foi meu, a culpa foi toda minha, eu que fui precipitado, eu que não deveria ter dito. E é interessante quando ela chega, quando a cidade faz festa para ela, sabe o que ela fala? Ela diz: a mão do Senhor se descarregou contra mim, o Senhor está se opondo a mim. E aí, em um ímpeto, melhor dizendo, talvez de consciência, como aquele homem, como o filho pródigo que cai em si, aí ela para e o versículo seguinte diz assim: cheia parti e vazia retornei. Irmão, espera uma coisa, observe, como que ela pode ter saído cheia num lugar de escassez? A Bíblia diz que ela sai cheia e retorna vazia. É como se ela olhasse para a situação e dissesse assim: na verdade eu tinha tudo e eu não sabia que tinha tudo. Porque ela não tinha pão, mas ela tinha filhos. Ela não tinha pão, mas ela tinha marido. Talvez você hoje está dizendo assim: olha, eu não tenho tudo que eu estou precisando na crise, mas você tem saúde, você tem paz, você tem alegria, você tem força, você pode respirar. Existem coisas que Deus te deu no meio da crise. E tem gente, queridos, namorando com Moabe, dentro de Belém de Judá, e com olho em Moabe, dizendo: ah, lá tá melhor. E é interessante, porque quando ela culpa Deus, depois ela reconhece. Ela olha para dentro de si mesma e ela diz assim: na verdade, cheia parti e vazia retornei. E a Bíblia diz assim, que ela diz para o povo: não me chamem mais Noemi, me chamem Mara. O meu nome é amarga. Noemi significa doce. E sabe uma coisa que você e eu vamos precisar aprender? E eu quero te perguntar hoje: o que foi que essa crise mudou em você? Porque mudanças vêm para melhor e para pior. E Noemi naquele momento estava querendo mudar a sua essência. A circunstância estava caminhando e levando ela para um nível de essência que ela não tinha. E ela diz: não chame mais o meu nome de Noemi. Sabe, tem pessoas que mudam por conta das circunstâncias, tem pessoas que mudam o seu nome, tem pessoas que mudam a convicção que tem, tem pessoas que mudam a capacidade de crer, tem pessoas que mudam a sua capacidade emocional porque algo veio e te intimidou. Eu quero te dizer algo nessa noite: não deixe que nenhuma crise, seja ela falta de pão, seja ela Covid-19 ou qualquer outra que vier sobre a terra, mude quem você é em essência. Não mude o teu nome, não mude o seu sorriso. Tem pessoas que já não tem mais sorriso, queridos, que só sabem reclamar, que só sabem dizer: ah, quando é que isso vai passar? Quantos que se desesperaram em meio a isso, tendo um medo sobrenatural? Talvez era o Senhor dizendo para você: você não confiava como deveria confiar. E às vezes, sabe o que muitas vezes a gente faz? A gente arranja desculpa e diz assim: não, Senhor. Às vezes a gente, é tão difícil admitir muitas vezes, e na caminhada eu já tive muitas vezes que olhar para Deus e dizer assim: Senhor, eu não crio o suficiente. Como é difícil pra gente olhar pra gente e dizer assim: Senhor, eu tô sem fé. Como é difícil pra gente muitas vezes fazer a oração que o centurião fez: ajuda a minha incredulidade. Como é difícil muitas vezes a gente olhar dentro da nossa Belém e dizer: Senhor, hoje eu tô desesperado, a minha vontade era jogar tudo pra cima. Como é difícil pra gente ter que confessar isso. Ah, Deus. E sabe o que é mais lindo? Que quando Noemi transfere pra Deus, logo ela reconhece que talvez faltou nela uma estrutura. Talvez se ela fosse essa esposa que dissesse: Elimeleque, aguenta mais um pouco, vai passar. Crises vêm e vão.
Quem sabe se ela olhasse e dissesse: Maon que Leon, sossega, Deus está conosco. Será que você fez isso em meio à pandemia? Em algum momento você chegou dentro da sua casa, no meio da crise, segurou no braço de alguém e disse: calma, o nosso Deus é conosco. Aleluia. Ele ainda vai trazer pão outra vez. Aleluia. A palavra que Deus trazia ao meu coração é: não precisa correr em busca de pão, porque Deus sabe como trazer pão. Deus sabe como providenciar. E às vezes nós criamos, queridos, conflitos desnecessários. Quantas pessoas eu vi que criaram conflitos desnecessários em meio à crise, brigando por partidos políticos. Talvez em meio à crise, tantas pessoas com fome, mas uma fome não de pão físico, mas de pão espiritual, como diz a tua palavra. Que chegaria tempos onde haveria uma fome sobre a terra, não fome de pão nem sede de água, mas de ouvir a palavra. Quantas pessoas, como um homem que me parou no meio da rua, eu indo para a oração e dizendo: abre uma palavra e fala algo para mim. Existem pessoas desesperadas para comer do pão que está em Belém. E eu quero te dizer algo hoje: não troque Jesus porque faltou pão um dia na tua casa. Não troque Jesus porque você soube que em Moabe havia pão temporário. Não troque Jesus porque por um determinado tempo parece ser melhor em outro lugar. Quantas pessoas tomaram decisões precipitadas, pediram as contas de hospitais com medo de serem infectados? Como um caso que nós ficamos sabendo de alguém que tentou se matar porque não queria ser infectado pelo Covid. Vai entender o ser humano. Como é que alguém pode pensar em se matar para se proteger do Covid? E numa situação de agonia, de desespero tão grande, Satanás tem feito isso por esses dias, tentado roubar a nossa esperança. Eu prefiro ficar em Belém de Judá, com falta de pão por um momento, entendendo que eu ando com o pão da vida. Que quando Ele quer, Ele abre portas e janelas no céu que ninguém pode abrir, queridos. E a Bíblia diz assim, ó: e ouviu o Senhor que tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Oh, glória! Na hora certa, no tempo certo, alguém que sobreviveu dentro de Belém mandou a notícia para Noemi, dizendo: passamos, superamos e há pão na terra de novo. Eu quero profetizar isso sobre você que está aí do outro lado. Você não vai ser aquele que vai receber a notícia fora. Você vai ser aquele que vai gritar de dentro, dizendo: eu passei, eu venci, eu superei, e Deus visitou o seu povo trazendo pão outra vez. Suporta a fome, suporta a dificuldade, suporta um momento difícil. Sabe, queridos, a Bíblia diz que Deus nem a Jesus poupou, nem a seu filho poupou. É como uma história que eu ouvi, eu vou encerrando a palavra por aqui, de um homem que estava vendo a lagarta passar pelo seu processo natural, e como ela sente muita dor para ela desenvolver as asas necessárias para voar, o homem vendo aquele processo, ele resolveu interferir. E quando ele resolve interferir, que coloca a mão, ele quebra a casca. E quando ele quebra a casca, a lagarta sai deficiente e não voa mais. Todos os processos, todas as crises sempre foram necessárias para que a gente não fosse deficiente e aprendesse a voar. Deus está colocando estrutura e, como foi cantado aqui, raízes profundas em você, para entender que não é por qualquer motivo que você pode correr de Belém e ir para a terra de Moabe. Fica com essa palavra nessa noite. Receba pão vivo nesta noite. Receba alimento sólido. Quem sabe hoje você está chorando, dizendo assim: Deus, eu não tenho tido o pão. O pão aqui não precisa ser só físico, pode ser alguma coisa que está faltando. Eu quero te dizer que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu quero te dizer que nem só de pão viverá o homem. O Senhor ainda tem coisas grandes a fazer, e Ele vai visitar o seu povo. Um dia, alguém que foi embora de Itabuna ouvirá a notícia ou os rumores de alguém daqui de dentro, dizendo: pode voltar,
A crise foi embora. Pode voltar, nós vencemos isso. Pode voltar, nunca faltará. Queridos, eu quero abrir esse parêntese falando sobre a igreja do Senhor. Nunca faltará pão na casa do pão. Nunca faltará. Se onde você for, onde houver uma igreja que prega o evangelho genuíno, é certo que tem muita gente mudando esse cardápio. É certo que tem muita gente hoje apresentando sobremesas ao invés de alimento sólido. Mas ainda existem homens e mulheres de Deus na terra providenciando um cardápio e dizendo: vai ter pão de novo, vai ter festa de novo, vai ter alegria de novo na cidade, porque o Senhor vai visitar o seu povo trazendo pão. Fica com essa palavra nessa noite. Que o Senhor seja o teu escudo, que o Senhor seja a tua força, que o Senhor seja a tua raiz. Não arrede o pé de Itabuna, não arrede o pé do lugar que o Senhor te colocou. Não abra mão daquilo que Deus entregou nas tuas mãos, porque decisões decidem destinos. Decisões decidem destinos. Deus abençoe a vida de vocês. Um beijo na alma. Fiquem com Deus. Glória a Jesus. Glória. Aleluia. Oh, glória. Tem um jogador de futebol famoso que quando faz o gol ele diz que ele está aqui. Amém. E você pode dizer aí que Deus está agindo em Itabuna porque você está aqui. Aleluia. Deus agiu em Sodoma e Gomorra porque tinha gente dele lá. Aleluia. Deus agiu em Belém porque tinha gente dele ali. Glória a Jesus. E enquanto o missionário Raiane ministrava, irmãos, Deus falou no meu coração, até mensagem para eu pregar domingo. Aleluia. Lucas 15.